Graça e paz, amados irmãos, aqui é o evangelista João Lopes, para trazer mais um resumo da nossa escola bíblica dominical, das lições CPAD. Nós somos, mais uma vez, sempre lembramos, somos membros da Assembleia de Deus Ministério Provisão, na Assembleia de Deus Ministério Provisão, no quilômetro 32, a ADMIP, tá? Em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor Sérgio Antônio. Estamos aí no nosso segundo trimestre, e estamos estudando a revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos chegando ao nosso 11º resumo, nossa 11ª lição, que tem data do dia 14 de junho de 2020 e tem o tema Atributos da Unidade da Fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nosso textuário diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano, no dia a dia, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nossa leitura bíblica está registrada em Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. E Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo de número 12. Nossa introdução diz o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, foi isso que nós estudamos no nosso 10º resumo, na nossa 10ª lição, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Para fechar nossa parte introdutória, nós, ao estudarmos as cartas paulinas, nós encontramos em cada carta do apóstolo Paulo um equilíbrio, tá, irmãos? Ela contém um equilíbrio entre teologia e vida. Também existe equilíbrio entre doutrina e dever. E nessa carta aos Efésios não é diferente. Os 3 primeiros capítulos eles vão lidar com doutrinas acerca das nossas riquezas em Cristo. Enquanto os últimos 3 capítulos de Efésios vão explanar acerca dos nossos deveres e das nossas responsabilidades em Cristo. E a palavra-chave para esses 3 últimos capítulos é andar. Quando nós estudamos o capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 até o 16, nós encontramos o andar em unidade. Do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 17, nós falamos sobre o andar em pureza. O terceiro andar que o apóstolo aborda na carta aos Efésios é o andar em harmonia, que está no capítulo 5 de Efésios, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 9. E fechamos a carta aos Efésios do capítulo 6, versículo 10, até o versículo número 24, aonde Paulo vai falar sobre o andar em vitória. E assim nós estudamos, separamos parte por parte da carta aos Efésios. E assim fechamos a nossa parte introdutória e podemos agora avançar para os nossos 3 tópicos que nós trazemos no nosso resumo. Nosso primeiro tópico tem como título: para haver unidade é preciso humildade. Tem uma parte introdutória que diz o seguinte: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Entendendo isso, nós temos 3 subtópicos para a gente abordar. E o nosso primeiro subtópico diz: o modo digno do viver cristão. A conduta geral, ou seja, irmãos, o comportamento do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja.
Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Encontramos aqui nesse primeiro subtópico um chamado a praticar a conduta cristã. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, temos um texto muito interessante que diz o seguinte: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós, como cristãos, nós precisamos entender o seguinte: nós não somos aquilo que dizemos, nós somos aquilo que fazemos. E esse texto deixa muito bem claro isso para a gente. Nós encontramos aqui 2 grupos de pessoas. O primeiro são aqueles que dizem, olha só o que diz a parte inicial do versículo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Tá? Existe o grupo daqueles que só dizem, mas não fazem. Mas a palavra de Deus vai dizer na segunda parte desse versículo: mas é aquele que faz a vontade de Deus, esse tem direito ao reino dos céus. Então entenda bem, irmãos, nós não somos aquilo que nós dizemos, nós somos aquilo que fazemos. Então nós precisamos entender que, independente do tempo, tá, de caminhada cristã que nós temos, seja quantos anos você já tem no Evangelho, sempre é importante trazer à memória que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais, o fruto do Espírito é essencial para a edificação da igreja. Olha o que diz os outros 2 versículos desse texto. O versículo 22 diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dons espirituais. Em teu nome não expulsamos demônios? Dons de novo. Em seu nome não fizemos muitas maravilhas? Mais uma vez se manifestam os dons aqui. E no versículo 23 o Senhor vai falar o seguinte: Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que nós vemos aqui, irmãos? Que por mais que os dons espirituais e ministeriais sejam relevantes para a edificação da igreja, precisamos entender que eles têm que estar acompanhados de um caráter transformado, que só pode ser gerado com o fruto do Espírito. Tá? O que isso quer dizer para nós? Que a cada dia nós temos que estar impregnados, cheios das características do nosso Mestre Jesus. É isso que vai fazer toda a diferença. Além dos dons, precisamos ter esse caráter transformado, moldado pelo Espírito Santo a cada dia. Alguém que ingressa em uma sociedade ou fraternidade, só para a gente fechar, tá, irmãos? Assume a obrigação de viver um certo tipo de vida. E o que acontece se ele não faz? Se ele não vai se adequar a esse estilo de vida? Ele vai começar a criar obstáculos. Tá? E isso vai trazer descrédito para essa sociedade ou para essa fraternidade. Entenda bem isso, tá? E quando o descrédito vem, ela acaba caindo também, acaba caindo o testemunho, tudo cai por terra. E o que que Paulo está dizendo para a gente aqui? Olha, para que a nossa fé, para que a nossa conduta cristã a cada dia venha testemunhar do Senhor, nós temos que estar inseridos, baseados dentro dessas virtudes, né? Nesses conceitos, que são os conceitos da fé cristã. E quais conceitos são esses? Nós vamos falar sobre 3, tá, irmãos? Nesse estudo nós vamos falar sobre 3, mas na realidade eles são 5, os 5 grandes conceitos da fé cristã. O primeiro é a humildade, o segundo é a mansidão, o terceiro é a longanimidade, ou paciência, que podemos falar também. O quarto é o amor. E o quinto e último conceito de fé é a unidade. Tá? Hoje nós vamos destacar essas 3 virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade. Nosso segundo subtópico diz o seguinte: a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio.
Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso está registrado em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mas não uma humildade movida pela falsa aparência, como está registrado em Mateus capítulo 23. Eu vou ler para você, versículo 28. Olha só o que diz o texto. Mateus capítulo 23, versículo 28 diz o seguinte: assim vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles aparentavam ser uma coisa, mas por dentro eles eram algo totalmente diferente. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Temos que ter cuidado, irmão, com o prego julgamento. Nós, seres humanos, temos o costume de julgar pela aparência. Nós costumamos ver o exterior e muitas vezes a gente precisa entender que esse exterior vai ser o reflexo do interior. Mas por muitas vezes ele não revela o interior do homem. Por isso que o Senhor falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem ele vê o que está vendo por fora, mas eu consigo ver o interior do homem. Entenda bem, que tipo de critério é esse? A gente precisa entender que existem coisas que para o ser humano são desprezíveis, mas aos olhos de Deus são coisas de grande valor. Como também existem coisas que aos olhos humanos são de grande riqueza, mas que aos olhos de Deus são totalmente desprezíveis. Então, por isso, a gente precisa praticar, tá, o exercício, tá, dessa humildade, reconhecer, entender, porque tem gente que parece que é humilde em sua essência, mas na realidade a sua essência não é. E às vezes você pode dizer assim, poxa, mas essa pessoa tem muito dinheiro, é uma pessoa que tem uma faculdade, um mestrado, um doutorado, mas isso não é base para a pessoa não ser humilde. Existem pessoas que são graduadas, são pessoas com um poder aquisitivo, mas são pessoas humildes. E nós temos pessoas que às vezes não têm nada praticamente, são pessoas analfabetas e muitas vezes são pessoas arrogantes. Então isso não é base. Muita gente confunde também simplicidade com humildade. E são coisas distintas, são coisas diferentes. Então, nós precisamos entender que Deus ele enxerga de maneira diferente. Deus ele consegue nos enxergar por dentro, tá? Então não confunda, tá? Muitas vezes nós olhamos para a pessoa só porque ela tem uma faculdade, só porque ela é uma pessoa estudada, às vezes a gente considera aquela pessoa arrogante. E muitas vezes aquela pessoa é muito mais humilde de uma pessoa que não conseguiu nem estudar ou de repente não tem um poder aquisitivo. Amém? Nosso terceiro subtópico fala sobre a verdadeira humildade. Nós falamos que as pessoas às vezes confundem, então vamos falar agora sobre a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Para a gente fechar esse subtópico e fechar o nosso primeiro tópico, eu quero ressaltar aqui sobre a primeira bem-aventurança cristã, que é justamente ser humilde de espírito. Não é apenas modéstia, não é interesse pelo bem do próximo, mas remete a algo espiritual, produzido pelo Espírito Santo. Humildade é o oposto da autossuficiência. Fala da profunda humildade de reconhecer a total falência espiritual daquele que se afasta de Deus. E também descreve aqueles que estão profundamente conscientes de sua própria perdição e desesperança, se porventura forem viver a parte da graça divina. Isso é humildade. Jesus, introduzindo o maravilhoso Sermão do Monte, afirma que daqueles que apresentam essa virtude, ou seja, essa humildade, será o reino dos céus.
Jesus estava ensinando que o reino é um presente gracioso. Mas para quem? Para aqueles que reconhecem a sua própria pobreza de espírito. Esta é a verdadeira humildade. Amém? Assim nós fechamos o nosso primeiro tópico, podemos avançar para o nosso segundo tópico. Chegamos agora ao nosso segundo tópico, que tem como título: Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Entenda bem, quando a gente se depara, quando nós aceitamos a Jesus, fazemos parte do corpo da igreja do Senhor, assim que chegamos, nós entendemos que nós precisamos ser tratados. Nós passamos por um tratamento espiritual na nossa vida, na nossa conduta, mas depois que nós passamos por esse tratamento, passamos pelo processo de cura, agora nós estamos ali disponíveis para cuidar e tratar de outras pessoas. Então, ao invés de nós enxergarmos como um paraíso, nós enxergamos como um pronto-socorro, porque entendemos que muitas pessoas chegam precisando de ajuda, existem pessoas que estão passando por diversos tipos de conflito. E quem vão ser os promotores da paz? Quem vão ser as pessoas usadas pelo Espírito Santo para trazer a paz, para a transformação dessas vidas? Eu e você. Nós fomos moldados para esse tipo de atitude. Nosso primeiro subtópico diz o seguinte: mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, como está lá registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 11, versículo 29. Entenda bem o que eu vou falar para você. Sabemos que temos temperamentos diferentes e isso vai gerando nossas características. Mas de acordo com esse temperamento que você e eu tem, a pessoa ela vai acabar desenvolvendo ou não, tá, essas virtudes, como humildade, como mansidão, longanimidade. Mas quando o Espírito, entenda bem, ele tem domínio sobre esta pessoa, sobre minha pessoa, sobre sua pessoa, ou seja, para quem está ouvindo, esse temperamento ele passa a ser controlado pelo Espírito Santo. E o que vai acontecer? Vai existir um equilíbrio nos temperamentos, tá? Só para você entender, olha como é necessário a ação do Espírito Santo. Só para você entender, existem 4 tipos de temperamentos diferentes. Os 4 são sanguíneo, tá? O colérico, o melancólico e o fleumático, tá? E para todos eles existem exemplos dentro da Bíblia, tá? Eu falo um pouquinho de cada um para a gente poder avançar, tá? O sanguíneo é como o apóstolo Pedro, tá? É aquela pessoa falante, impulsiva. O colérico é aquele que tem o perfil natural de liderança, como o apóstolo Paulo tinha. O melancólico são pessoas com perfil de perfeccionistas, assim como o líder Moisés era. E o fleumático são pessoas que transmitem calma, serenidade. Nós podemos ver essa característica, por exemplo, no rei Davi. Ainda jovem, ele já demonstrava essa característica. Seguindo a humildade, vem a mansidão. Segunda das grandes virtudes cristãs. Essa palavra do grego traz a ideia de controle. Manso é aquele cuja força está sob controle. Então grave isso. Manso é aquele que tem a sua força sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte. Seja ele sanguíneo, seja ele melancólico, seja ele o tipo de temperamento que ele estiver, mas ele tem, o Espírito Santo está dominando esse temperamento na vida dele, tá? Então o que vai acontecer? Ela tem uma personalidade forte que mesmo assim ela é senhora de si, mas é serva de outros, tá? De outras pessoas. Nós podemos dizer, podemos traduzir por doçura. William Barclay, ele chama essa pessoa, cheia de mansidão, de cavaleiro de Deus. E o que é isso, irmãos? É um homem que é tão dominado por Deus
que se ele se ira sempre no momento oportuno e jamais fora de tempo. É o homem em que morreu o eu. Para quê, irmão? Para que a sua vida seja dirigida e dominada por Deus. Tá? Então o William Barclay ele vai chamá-lo de cavaleiro de Deus. É um gentleman, né? Então entenda bem, essa é a ação da mansidão nas nossas vidas, tá, irmãos? É um efeito de doçura. Então por mais que você, de repente você se encaixa dentro de algum tipo de temperamento que eu estou falando para você durante esse resumo, né? De repente você é uma pessoa mais sanguínea, de repente você é fleumático, mas seja qual ele que for, se você deixar que o Espírito Santo domine a sua vida, controle a sua vida, ele vai te dar equilíbrio. Para quê, irmãos? Para que você possa exercer todas essas virtudes que estamos estudando durante esse resumo. Amém? Nós vamos avançar agora ao nosso segundo subtópico, que diz: grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Isso está registrado lá no livro de Números, capítulo 12, versículo de número 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Tem gente que diz assim: eu sou bom, irmão, mas se mexer comigo, todo mundo, se não mexer com ele, é bom, né, irmãos? Nós estamos falando aqui de pessoas que são mansas, que conseguem ter esse controle. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Como diz a Escritura, o fruto do Espírito é gerado pelo próprio Espírito em cada crente, pelo próprio Espírito Santo. E o que ele vai fazer? Ele vai moldá-lo para que ele seja semelhante a Cristo, que é o nosso melhor e exemplo perfeito. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele descreve o seguinte: Abraão é um exemplo de mansidão. Ele deixou Ló fazer a melhor escolha. A mansidão é o poder sob controle e a virtude daqueles que não perdem o controle. Moisés era manso e, no entanto, veja quão tremendo poder ele exerceu. Sem falar em Jesus, né, irmãos? Um homem muito manso, né? O nosso Jesus era manso, mas esse mesmo Jesus foi aquele que virou a mesa dos cambistas. Amém? E o nosso terceiro subtópico diz o seguinte: a verdadeira mansidão. Porque se tem a ideia, né, irmãos, de fraqueza, de pessoas que aceitam tudo, de pessoas passivas. Entenda bem, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Isso está registrado em Romanos capítulo 12, versículo 12 e versículo 14. São versículos tremendos, tá? Eu vou ler para você, Romanos capítulo 12, versículo 12 e versículo 14, que diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Glórias a Deus. Eles não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo, proporcionando suavidade e domínio próprio. Só para a gente fechar esse subtópico, uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos e nem reivindica sua própria importância ou autoridade. Na verdade, uma pessoa mansa renuncia aos seus direitos. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer o agravo do que infligir. O propósito de Deus é que sejamos modelados à semelhança de Cristo, para que sejamos o quê? Perfeitos. Ninguém jamais foi amável, longânimo, bondoso, temperado, humilde e manso como o nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro manso
Mantenha a sua postura orquestrada pelo Espírito Santo em toda e qualquer situação. Não há nada que tire o manso de sua postura, pois quanto maiores forem os insultos, maior será o testemunho de mansidão e humildade refletido na vida do verdadeiro cristão. E a gente tem um texto muito conhecido em Lucas, capítulo 6, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 29, eu quero ler para você, que diz o seguinte: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Então essa primeira parte aqui é muito conhecida, né? Se alguém, né, te acertar no rosto, você vira a outra face e dá a impressão assim de fraqueza, de inferioridade. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quantas vezes, e na maioria das vezes, o mais forte não é aquele que vai dar o troco, não é aquele que vai revidar, mas é aquele que vai oferecer a outra face. Esse sim é o mais forte, é aquele que consegue resistir, é aquele que não consegue guardar, que não leva para seu coração, que não intenta contra a pessoa, ainda que haja possibilidade, ainda que ele pudesse revidar naquele momento, ainda que ele pudesse revidar depois, mas esse não é o sentimento produzido dentro do coração dele. Entenda bem o que eu vou dizer para você. Isso não é fácil. Isso só pode ser produzido com uma vida diária com o Espírito Santo. Quando ele controla nossas vidas, essa mansidão vai se manifestar, tá, irmãos? Mas é necessário que o Espírito Santo venha nos controlar, venha nos moldar. Isso é um processo que acontece dia após dia. E o nosso último subtópico, do tópico 2, diz o seguinte: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, como está registrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Para a gente fechar, Jesus era simples, humilde e dócil. Tá, irmãos? As pessoas tinham prazer de estar ao seu lado. É muito difícil estar ao lado de pessoas altivas. Em geral, os altivos gostam de pelejas, pois acreditam que estão sempre com a razão e que são os donos da verdade. De repente você até conhece alguém que se porta dessa maneira. E o que fazer se você conhece alguém assim? Ore por ele, ore por ela, para que venha a se arrepender e ser cheio do Espírito Santo e desenvolver o fruto do Espírito, o Espírito Santo. É perfeitamente apropriado que na Bíblia o Espírito Santo seja simbolizado pela pomba. E Jesus, ele é simbolizado pelo Cordeiro. E os seguidores de Jesus, nós, os crentes, somos simbolizados pelas ovelhas. Todos esses são símbolos que falam de mansidão, o fruto espiritual da mansidão. Todos os atributos que estamos analisando, provavelmente esse é o mais difícil de definir, porque estamos falando de uma atitude interior e não de algo, de um ato externo. Mansidão, ou o amor humilde, é a característica que se opõe ao orgulho e tem a ver com humildade, mas não com passividade. Como já dito, consiste em moderação, paz e submissão, sem qualquer ideia de fraqueza ou sentimento de inferioridade. Nada há de covardia na mansidão. Na Bíblia vemos que ele está relacionada com coragem, com fortaleza moral e resolução. Moisés era um homem muito manso, mas ao mesmo tempo estava sempre pronto a agir em momentos difíceis. É o Espírito Santo que age na minha vida e na sua vida, permitindo que nós sejamos muito mais mansos e gentis do que jamais poderíamos ser, como Paulo mostra em suas cartas às igrejas da Galácia.
Paulo sabia que os crentes haviam retrocedido e demonstravam atitudes hostis e conflitos pessoais. Então ele escreve: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 15. Ele os exortou a, por meio do amor, servirem uns aos outros. Lembrando sempre, irmãos, o amor ao teu próximo como a ti mesmo. Não podemos querer que façam para a gente aquilo que nós fazemos para os outros. Então, quando o Senhor fala assim, aquilo que você quer que faça contigo, faça pelas outras pessoas também, tá, irmãos? Somos instruídos a vestir-nos com mansidão, isto é, algo que devemos buscar ativamente e usar como uma vestimenta divina. Paulo disse à igreja colossense o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A mansidão produzida pelo Espírito Santo não é uma característica natural da personalidade, nem é o ser omisso ou passivo diante dos problemas. Tampouco ser uma pessoa que não tem opinião própria ou que vive em cima do muro. Esse amor humilde, que só o Espírito Santo pode gerar em nós, por meio da sua graça, é manifesto na nossa vida como quando nós somos completamente submissos à palavra de Deus. Para você meditar depois, leia Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. E assim nós fechamos o nosso segundo tópico, podemos avançar para o nosso terceiro e último tópico. E assim, irmãos, chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que tem como título: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante para com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Então, qual é o lado prático da paciência, irmãos? É suportar os erros dos outros e também suportar as adversidades da vida. A gente precisa entender que momentos difíceis vêm para a nossa vida, tá? Mas a palavra de Deus é fiel, que diz que o choro ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar até passando por um período de adversidade na sua vida, mas não é o fim, não vai acabar assim. O Senhor ele tem algo preparado mais à frente para você, para a sua caminhada, entendeu? É um período que você está passando, e nesse período que você está passando, você está desenvolvendo uma das virtudes do Senhor, que é a paciência. Continuando, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, tá, irmãos? Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. A terceira qualidade aqui que nós vamos destacar do cristão é a paciência. A palavra grega significa literalmente resistência e refere-se a uma paciência resoluta, que é uma consequência natural da humildade e da mansidão. Paciência é a atitude de nunca revidar, aguentar com paciência pessoas provocadoras. Crisóstomo, ele dizia o seguinte, que a paciência é o espírito que tem o poder de se vingar, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta o insulto sem amargura nem lamento. É como diz o apóstolo Paulo em Coríntios: o amor suporta tudo. O subtópico 2 diz o seguinte: suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparemos com múltiplas situações de hostilidade. De repente você já tem passado, de repente isso até entristeceu você e você sentiu o desejo até de sair da igreja.
São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão aqui indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. O que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo estava preso em Roma, mas o seu coração estava livre. Livre de quê? Livre da mágoa. Em vez de extravasar ressentimento, exortar os crentes, ele exorta os crentes a viverem de modo digno da sua vocação. Hoje a gente vive um período que as pessoas usam muito as redes sociais para tentar extravasar as suas mágoas, os seus rancores. Mas o que Paulo está ensinando para a gente aqui? Em vez de você extravasar o seu rancor, guardar mágoa no seu coração, exorte, seja um promotor daqueles que vão produzir mansidão, daqueles que vão produzir humildade. O apóstolo Paulo está nos chamando a viver de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Lembra que eu falei lá no início sobre aonde nós estamos inseridos? Nós somos a igreja do Senhor. E como é que isso pode acontecer? Só acontece com humildade, com mansidão e com longanimidade, ou seja, com paciência. Nós vamos suportar uns aos outros. E como nós fazemos isso? Em amor. Dentre as várias exortações do apóstolo Paulo, uma aqui, irmãos, eu quero destacar. Devemos suportar uns aos outros em amor. Não significa apenas que devemos tolerar pacientemente aqueles que se opõem a nós. Não significa que devemos ser passivos e aguentar calados as injustiças sofridas. Não é isso. Significa mais do que isso. Significa que devemos servir de suporte para nossos irmãos em suas fraquezas. Você vai se deparar com pessoas que estão passando, ou vivem, ou são mais fracas do que você. Significa que devemos servir de coluna de sustentação para aqueles que, além de fracos, muitas vezes vão hostilizar você. Nossa atitude não deve ser só passiva, deixar de pagar o mal com o mal. Nossa postura precisa ser positiva e proativa. Devemos abençoar quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos e servir, irmãos. Você precisa servir de amparo para os que estão sem vigor. De repente você conhece um irmão na sua igreja, você que está me ouvindo, que está participando dessa videoaula, de repente você conhece alguém que está precisando, está sem vigor, que está precisando ser amparado. Quem sabe Deus não separou você para amparar, para você ser a coluna, para ajudar essa pessoa. Mas entenda bem, irmãos, quando você faz isso, quando você serve de suporte para alguém, isso não pode ser feito com murmuração ou com indiferença, mas tem que ser feito com amor. Assim como Deus nos assiste em nossas fraquezas, devemos também ser mourões de sustentação para os fracos. Assim como Deus nos ampara com seus braços eternos, devemos também servir de suporte para os que estão tropeçando, que estão no caminho, mas estão fracos, quase não caminhando. Amém? Nosso terceiro e último tópico diz o seguinte: o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Não é à toa, entenda bem, irmãos, nós temos um fruto do Espírito, com 9 gomos. E quando nós começamos a estudar sobre o fruto do Espírito, o primeiro, lá em cima na lista, é o amor. O principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando o quê? Ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas dentro da igreja. Então, irmãos, que esse fogo venha arder no teu coração, esse amor, tá, irmãos? Acima de dons espirituais, não que eles não sejam importantes, você deve desenvolver, mas que você desenvolva o fruto do Espírito na tua vida. E esse amor, irmãos, ele tem, entenda bem, é o tipo de amor
que exige que o cristão coloque o bem espiritual acima de todos os projetos e desejos que ele tem. É não tratar de maneira indelicada ou desagradável, ou até mesmo não tratar com hostilidade. Entenda bem, irmãos, só é possível ser humilde, só é possível ser manso, só é possível ser paciente se houver esse amor. Para a gente fechar essa aula, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que fazemos aos outros, em última instância, estamos fazendo a nós. Grave isso que eu estou falando para você. Tudo que nós fazemos aos outros, em última instância, estamos fazendo a nós. Como é que é isso, irmão João? Eu explico para você. Ninguém joga lama em outra pessoa sem antes sujar as suas mãos. Da mesma forma, ninguém dá uma flor para uma outra pessoa sem que ela não retenha o aroma, a essência, o cheiro dessa flor. Então cabe a nós decidir o que nós queremos para nossas próprias vidas, tá? Que nesse dia, nessa hora, você que participou dessa videoaula, que está me ouvindo, está me vendo aí através dessa videoaula, que você possa tomar a decisão correta. Deixe que o Espírito Santo domine a tua vida. Que o amor de Deus possa nos conduzir na nossa maneira de agir. Assim, irmãos, vamos acabar com tantas disputas, tantas guerras, tantas, contendas que às vezes se levantam. E isso só pode acontecer se o Espírito Santo dominar as nossas vidas. Amém, irmãos? Nossa conclusão diz o seguinte: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais são elas? Humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que vai cuidar dos conflitos, né? Que gere os conflitos. E a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Que essa videoaula, que esse resumo da Escola Bíblica Dominical possa ter sido bênção para a tua vida, possa ter enriquecido no teu estudo. Não deixe de estudar a sua revista, mesmo você estando em casa, estude sua revista Escola Dominical. Se você tiver dúvidas para acessar o nosso link, para acessar o nosso canal, pode falar comigo, me chame no privado que eu estarei falando com vocês. Mas o importante é que você continue estudando a Palavra de Deus e a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a tua vida, que te dê uma semana abençoada, que o Senhor possa continuar guardando você e a tua família nesse período de distanciamento e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço.